Galerinha do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula esperta de história do nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Ananias Carvalho, seu anfitrião nessa nossa viagem pelo conhecimento histórico. Vamos lá a mais uma aula no dia de hoje. Vamos para a aula 52, olha só o quanto a gente já percorreu nessa nossa viagem pela história. E o título da aula de hoje é Dos Anos Dourados aos Anos de Chumbo, os governos de Jânio Quadros e também o governo de João Goulart. E o objeto de conhecimento é justamente presidentes que antecederam o golpe, governo de Jânio Quadros e também o governo de João Goulart. Então, galerinha, vamos lá para mais uma aula no dia de hoje. Vamos falar dos antecedentes do golpe civil-militar. O golpe civil-militar que ocorreria ali em 1964. Partiremos dos anos dourados, década de 50, aos anos de chumbo, que se iniciarão a partir do golpe civil-militar. Vamos pontuar algumas características desse período. Primeiro, a gente está vendo que houve um clima de instabilidade política, basicamente por alguns grupos políticos querendo usurpar o poder. E esses grupos contavam com o apoio de grande parte da sociedade civil. Próximo ponto que a gente vai abordar na aula de hoje era justamente a pressão interna e externa. Tinha uma certa ameaça do comunismo presente ali no Brasil. É interessante que a gente pontuar, galera, que nesse período da história brasileira e também na história mundial, estava passando pela chamada Guerra Fria, um conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética, comunismo versus capitalismo. E os países da América Latina sofriam forte influência dos Estados Unidos. E o Brasil não ficou de fora dessa influência, dessa pressão, e existia ali um medo do país se tornar um território controlado ideologicamente pela União Soviética. Então essa pressão interna e externa para que o Brasil não se tornasse um país comunista, acabou se tornando muito importante para a gente entender esse momento histórico. Próximo ponto que é importante a gente citar é a ação dos militares, que estavam muito presentes na política e também ajudariam, aliás, seriam fundamentais para o golpe civil-militar ali de 64. Mais um ponto que a gente vai abordar na aula de hoje é justamente o governo de Jânio Quadros, o quanto foi tenso e turbulento esse governo, e também ali o governo de João Goulart, o Jango e suas reformas de base, que de certa forma também agitaram o panorama político do Brasil naquela época. No final do governo JK, começou a corrida para a sucessão presidencial. O professor Jânio Quadros da Silva saiu na frente, candidatando-se por um pequeno partido, o Partido Trabalhista Nacional, também conhecido pela sigla PTN. A aliança PSD-PTB lançou Marechal Teixeira Lott para presidente e João Goulart para vice. Com um discurso autoritário e moralista e uma personalidade carismática, Jânio compareceu aos comícios com roupas amarrotadas, cabelos despenteados, sanduíche de mortadela nos bolsos e também a sua famosa vassoura, pela qual ele prometia varrer a corrupção que estava instaurada no Brasil naquele momento. Para ganhar os votos, prometia em português rebuscado que ia varrer toda a corrupção logo que fosse eleito. A vassoura era, por isso, símbolo da sua campanha. Jânio venceu as eleições presidenciais de 60 com 48% dos votos. E vice-presidente coube ao seu adversário político, João Goulart. O governo brasileiro passava as mãos da dupla conhecida como Jan-Jan. Aí vocês perguntam, professor, por que um presidente foi eleito de uma chapa e o outro presidente foi eleito de outra chapa? Naquele momento da história política brasileira, isso era permitido. E aqui estou eu, em cima do palanque, ao lado do nosso presidente Jânio Quadros,
para dizer para vocês que esse período, esse governo foi um tanto quanto pitoresco, inusitado por algumas atitudes do nosso presidente Jânio Quadros. E desde o início do seu governo, ele se mostrou bastante autoritário, adotando uma política que foi conhecida como política dos bilhetinhos, por meio do qual ele dava ordem aos seus ministros. Já imaginava um presidente governando por meio de bilhetinhos? Pois é, a gente teve isso na nossa história e era justamente o nosso Jânio Quadros. E também algumas das medidas soaram como meio que estranhas, até porque o Brasil passava por um momento conturbado, era necessário tomar medidas de forma ríspida e também de forma bastante emergenciais, e o nosso presidente tinha outras ocupações, ele se preocupava com medidas até um tanto quanto corriqueiras, como, por exemplo, a proibição de biquíni nas praias, a proibição, por exemplo, também de lança-perfume, que era uma droga alucinógena da época. Também se preocupava na proibição de bingos e outros assuntos que não eram de importância, que o presidente da República devia se ocupar naquele momento, tá, gente? Então esse momento ficou bastante conturbado e o presidente acabou aos poucos perdendo o apoio que ele possuía da sua base, que era uma base mais conservadora. Sendo que, sem apoio político, o seu governo acabou sofrendo bastante para continuar em um trilho adequado. Com a perda do apoio político, Jânio Quadros, então, surpreendeu a todos, renunciando à presidência da República 7 meses após tomar posse. E, para isso, entregou uma carta de renúncia que a gente vai ver agora. E essa carta fala o seguinte para a gente: mensagem do presidente Jânio Quadros de renúncia no dia 25/8/61. Fui vencido pela reação e assim deixo o governo. Nestes 7 meses, cumpri o meu dever, tenho-lhe cumprido dia e noite, trabalhando infatigavelmente, sem preensão e sem rancores. Sinto-me, porém, esmagado, forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou inflamam, até com a desculpa de colaboração. Encerro assim com um pensamento voltado para a nossa gente, para os estudantes, para os operários, para a grande família do Brasil, esta página da minha vida e da vida nacional. A mim não falta coragem da renúncia. Jânio Quadros, presidente do Brasil, surpreendendo a todos com a sua renúncia 7 meses após assumir o poder no Brasil. Com a renúncia de Jânio Quadros, o curso natural da história seria o seu vice-presidente, o João Goulart, assumisse a presidência da República. Mas com esse acontecimento, com a renúncia, gerou uma crise, chamada crise da posse de o João Goulart. E políticos ali ligados ao DN, também empresários do Brasil e também do exterior, começaram a pressionar para que o Jango não assumisse a presidência da República. Governadores como o Leonel Brizola, que na época era governador do Rio Grande do Sul, montaram ali um esquema conhecido como Rede da Legalidade para proporcionar a posse de Jango à presidência da República. Para evitar um confronto armado, o Congresso aprovou o parlamentarismo. Olha só, em um momento da nossa história, o Brasil já foi parlamentarista. João Goulart, o Jango, articulou o movimento pela volta do presidencialismo através de um plebiscito, de uma consulta popular. E esse plebiscito, o presidencialismo saiu vitorioso e João Goulart assumiu a presidência da República, dessa vez mais fortalecido e com plenos poderes. Vamos ver nesse momento os principais pontos da reforma de base propostas ali pelo João Goulart. O primeiro ponto da reforma era justamente a reforma agrária, a desapropriação de terras e a alocação de colonos, reforma agrária para tentar sanar essa desigualdade na questão rural. Segundo ponto é a reforma administrativa, desburocratizar a administração pública,
Próximo ponto é a reforma bancária, a organização ali de um sistema para regular os bancos nacionais e também os bancos que atuavam no Brasil como um todo. Próximo ponto é a reforma tributária, uma reforma na cobrança de tributos dos brasileiros. Próximo ponto da reforma de base proposta ali pelo governo do João Goulart é a reforma universitária, que afetaria basicamente ali diretamente a docência com a extinção da cátedra. E a última reforma é a reforma constitucional, a reforma mais importante de todas, porque ela daria base para a realização de outras reformas. Obviamente, a sociedade civil, a oposição ao governo João Goulart não ficaria quieta. Eles também começaram a se organizar e lá no dia 17 de março, em resposta ao comício da Central do Brasil, realizaram-se em São Paulo a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Marcha da Família com Deus pela Liberdade! 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 Então, lá em 1º de abril de 1964, os militares, apoiados por membros da sociedade civil, acabaram derrubando o presidente João Goulart, que fugiu, exilou-se para o Uruguai, dando início, então, ao regime militar, que duraria até 1985. Então, é hora da gente aplicar, a gente exercitar o que aprendeu na aula de hoje com o nosso Aplicando. Trouxe uma questão fácil aqui para a gente, extraída do site Mundo Educação, para a gente testar um pouquinho o nosso conhecimento. Vamos lá. A questão fala o seguinte: após o parlamentarismo ter sido derrubado no plebiscito de 1963 e os plenos poderes presidenciais terem sido restabelecidos para João Goulart, foi montado um quadro administrativo com nomes como Celso Furtado, Santiago Dantas, e a partir disso foi criado o Plano Trienal, que tinha como objetivo, vamos lá, gente. Letra A, promover a emissão de papel moeda para combater a inflação. Letra B, promover o combate à inflação e o crescimento econômico. Letra C, combater a influência estrangeira, principalmente americana, na economia brasileira. E letra D, promover a integração econômica do Brasil com a China. 4 alternativas para a gente, letra A, B, C e D. Vamos então ver qual é a alternativa correta nesse momento. A correta é a letra B, promover o combate à inflação e também estimular o crescimento econômico. A gente sabe que o plano trienal foi adotado pelo governo João Goulart após o plebiscito de 64 para restituído a integralidade de seus poderes políticos. Esse plano pretendia combater a escalada inflação e também promover o crescimento da economia brasileira, que naquele momento estava mostrando sinais de enfraquecimento. E também um dos pilares dessa plano trienal, que posteriormente viria a ser a reformas de base, que o governo João Goulart também julgava como fundamental para a retomada do crescimento econômico brasileiro naquele momento. Pois bem, gente, então agora a gente vai para nossas considerações finais. Chegamos então na hora das nossas considerações finais, onde a gente vai fazer uma breve síntese da aula de hoje, do que vocês aprenderam com o professor na aula de hoje. Vamos lá, trouxe aqui um mapa mental para vocês, para a gente explanar um pouquinho os antecedentes do golpe civil e militar de 64. Dos anos dourados aos anos de chumbo. A gente viu que esse momento foi marcado por uma grande instabilidade política, porque grupos políticos e também econômicos estavam ali tentando usurpar o poder, que primeiramente ficou nas mãos do Jânio Quadros e posteriormente ficaria nas mãos do próprio João Goulart. Nesse momento também a gente viu que houve uma grande pressão, estava havendo uma grande pressão interna e externa, justamente pela ameaça do comunismo. Nesse momento, nunca é demais lembrar, o mundo vivia ali a chamada Guerra Fria, onde União Soviética e Estados Unidos
estavam lutando por áreas de influências ideológicas. E o Brasil, como toda a América Latina, estava ali sob a influência dos Estados Unidos e sofrendo grande pressão para não se tornarem um país comunista sob influência da União Soviética. A gente também tem que destacar que os militares estavam alinhados com as elites e também estavam ali à espreita para dar um golpe que, de fato, aconteceu em 64. Também nunca é demais lembrar que nesse período 2 presidentes da República assumiram o poder. Primeiramente, o Jânio Quadros, com o seu lema de varrer a corrupção para baixo, para fora do território brasileiro, assumiu um poder, um governo um tanto quanto pitoresco, um tanto quanto inusitado, que durou apenas 7 meses. Com a renúncia de Jânio Quadros, quem assumiu o poder foi João Goulart, o Jango, que propôs ali as suas reformas de base. Acabou não agradando às elites, o que culminou ali com o golpe civil-militar de 1964. Um apanhado geral eu trouxe para vocês aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham compreendido a aula de hoje, que o professor trouxe para vocês de forma bastante efusiva, digamos assim. Pois bem, a gente vai encerrando a aula de hoje. Professor Ananias aqui encerrando a aula para vocês, agradecer a atenção de vocês e dizer o seguinte: se vocês quiserem acompanhar outras aulas do nosso Contraturno Digital, é só seguir as nossas redes sociais e também curtir o nosso canal. Eu me despeço por aqui mais uma vez. Até a próxima!